Quero refletir com você aqui num texto de 1 Samuel, capítulo de número 1, verso 9 ao verso 11. 1 Samuel, capítulo 1, de 9 a 11. Diz assim: certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. O verso 20 desse primeiro capítulo, de número 1 de Samuel, diz lá: assim Ana engravidou no devido tempo e deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. A história de Ana é marcada por uma oração. E é sobre isso que eu quero compartilhar aqui com você nessa noite. Ana era uma mulher que na sua caminhada estava angustiada, porque ela havia se casado com um bom homem, mas ela era estéril, ela não tinha filhos. E o seu marido, Eucana, se casa com uma outra mulher chamada Penina, exatamente para gerar filhos. E o texto nos diz que Ana é profundamente triste por isso, até porque naquele contexto, uma mulher que não podia ter filhos era algo terrível, era uma mulher desprezada. E a sua rival, Penina, lançava sobre o seu rosto todos os dias isso, que ela não podia dar um filho ao seu marido. E o texto nos diz que um dia ela indo à casa do Senhor, ela faz uma oração. E por isso a vida dessa mulher, quando nós lembramos de Ana, nós lembramos da sua oração. E eu quero tirar aqui, nessa noite, 3 características da oração de Ana, que precisam também estar na nossa oração. Não sei qual é a sua necessidade, eu não sei aquilo que você tem apresentado ao Senhor, mas eu sei que nós precisamos apresentar a Ele como Ana fez. E a primeira coisa que eu vejo aqui na oração de Ana é dependência. Ana não foi a primeira mulher estéril que a Bíblia conta. A Bíblia fala de algumas, mas eu quero destacar aqui 2 mulheres, Sara e Raquel. E essas 2 mulheres tiveram uma atitude diferente de Ana. Sara e Raquel, para tentar resolver o problema de não ter filhos, ela deu as suas servas para os seus maridos, que eles pudessem se relacionar com elas e assim gerar filhos. E isso não foi a solução, porque todas as 2 depois geraram filhos. Ana, ela não usou desse artifício, mas Ana, ela pediu ao Senhor, ela clamou ao Senhor, ela colocou diante do Senhor aquilo que ela estava precisando. Ela foi direto ao trono da graça de Deus e apresentou a sua necessidade. Tiago, ele nos diz, Tiago 1,6, diz assim: peça, porém, com fé, sem dúvida, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Nós precisamos aprender a cada dia a depender do Senhor, a apresentar a Ele as nossas necessidades, seja em que área for, seja em que circunstância for, mas nós precisamos apresentar o Senhor na certeza de que a sua resposta
é o melhor para cada um de nós. Uma outra coisa que eu vejo na oração de Ana é que isso nos ensina que nós precisamos ser objetivos, específicos e claros na nossa oração. Se você observar a oração de Ana, ela pede ao Senhor um filho. E ela pede não só um filho, mas ela pede um filho homem. Ela coloca de uma forma específica ao Senhor. E o texto nos diz que depois, quando ela sai dali, depois de um ano, ela gera um filho homem, como ela havia pedido ao Senhor. E naquele contexto, querido, uma mulher ter um filho, e principalmente uma mulher como Ana, que não podia gerar filho, e gera agora por um milagre de Deus, e ter um filho homem, naquele contexto cultural, era uma bênção. Então a nossa oração precisa ser específica. Eu lembro, por exemplo, de Salomão. O rei Salomão, Deus o visita e Deus faz a ele uma pergunta. Diz a Salomão que ele poderia pedir o que ele quisesse. Veja que Salomão foi específico, foi pontual no seu pedido. Ele pediu ao Senhor sabedoria. E o próprio Senhor disse que ele não pediu reis, ele não pediu riqueza, ele não pediu os inimigos, e ele pediu sabedoria para governar o povo. Ele ia dar a Salomão, como deu, como tornou o homem mais sábio da terra, mas deu a ele também poder, riqueza, deu também os inimigos a ele. Eu lembro do cego, o cego Bartimeu, que o Senhor Jesus, ele passa e ele grita pedindo que Jesus possa atendê-lo, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus vai atender aquele homem e pergunta: o que tu queres? E a resposta de Bartimeu foi claro: eu quero ver. Ele foi específico, ele foi objetivo naquilo que ele queria do Senhor. Aí você pode até dizer, mas sempre é assim. Nem sempre, querido. A Bíblia nos conta a história do paralítico, estava ali no tanque de Siloé, em que Jesus se aproxima dele e pergunta: queres tu ser curado? E ele disse: eu estou aqui há tantos anos e ninguém me ajuda a chegar às águas. Ele deu um monte de desculpa, mas não foi objetivo, não foi específico, não foi claro na sua resposta ao Senhor. Nas nossas orações, nós precisamos ser claros. Se nós não temos clareza exatamente daquilo que queremos, nós precisamos pedir ao Espírito Santo que nos oriente, que nos revele como nós precisamos orar. Muitas vezes nós não recebemos porque não sabemos pedir, pedimos errado. Mas o Senhor, Ele mesmo nos diz que nós podemos pedir ao Senhor sabedoria, entendimento para orarmos de acordo com a sua vontade. A terceira coisa que eu vejo na oração de Ana é comprometimento. Porque uma das coisas que mais marcam a oração dessa mulher foi o fato do seu voto. Ela faz um voto ao Senhor. Ela faz uma promessa. Ela diz ao Senhor, se o Senhor desse a ela um filho homem, ela ia consagrar esse filho a ele, no serviço dele, a vida toda. Será que Ana barganhou? Eu acredito que não foi uma barganha. Até porque ela se comprometeu diante do Senhor de entregar aquilo que ela mais desejava, que era o seu filho. E existia uma outra questão. Ela entregou o seu filho e naquela cultura, por exemplo, uma mulher que ficava viúva, se ela não tendo marido, o filho iria cuidar dela. Quando Ana entrega o seu filho ao sacerdote Eli para o serviço do Senhor, ela não apenas abre mão do seu filho, mas ela abre mão também da possibilidade de ser ajudada lá na sua velhice e na sua viuvez, talvez. Mas ela não faz uma barganha simplesmente. Eu acredito que até alguns fazem, Algumas pessoas às vezes prometem e o pior é não cumprem. Mas Ana cumpriu.
E a gente fica pensando por que Ana fez um voto. Pensa comigo. Eu entendo que Ana fez a seguinte reflexão: para que eu desejo um filho? Para minha própria satisfação ou para o louvor do Senhor? Para que nós pedimos algo ao Senhor? Pensando só na gente? Ou pensando também na glória de Deus? A Bíblia diz, Paulo diz lá em 1 Coríntios 10, 31, diz assim: quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Isso me faz pensar numa coisa e nos faz refletir: será que estamos dispostos a entregar isso que você está pedindo ao Pai, a Ele, para a glória dEle, como Ana fez? Será? Deus fez isso com Abraão, lembra? Deu a ele um filho. Em um certo momento, quando ele brincava com o filho, quando ele estava alegre com o seu filho, Deus chama Abraão, diz: olha, eu quero que você leve Isaque a esse monte e sacrifique ele lá. Certamente isso tomou o coração daquele pai, mas ele fez exatamente como Deus pediu. E antes ele preparou tudo, levantou, até o momento de que ele ia matar o seu filho, o Senhor disse: não precisa, porque agora eu sei que de fato tu me amas. Será, querido, que nós estamos dispostos a entregar ao Senhor de fato tudo, como Ana fez? Eu quero dizer para você que Samuel se tornou uma bênção. A Bíblia nos diz que todo Israel reconhecia que Samuel estava confirmado como o profeta do Senhor. E o Senhor não apenas ouviu a oração de Ana, mas como também agiu com graça sobre a vida dela. Sabe por quê? Porque a graça é além, né? Porque a Bíblia nos diz lá em Efésios, no capítulo 3, no verso de número 20, Paulo diz que o Senhor, Ele nos dá, Ele age nas nossas vidas abundantemente mais do que pedimos ou pensamos. Ana pediu um filho. 1 Samuel 2:21 diz que o Senhor foi bondoso com Ana, e ela engravidou e deu à luz a 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, o menino crescia, Samuel crescia na presença do Senhor. O Senhor deu a ela mais filhos, homens e mulheres. O Senhor a abençoou e encheu Ana da sua graça. É assim que o Senhor faz conosco, não apenas com Ana. Quando nós dependemos dEle, quando nós estamos comprometidos com Ele, e quando nós buscamos colocar diante dEle aquilo que está no nosso coração, mas buscando sempre a vontade do Senhor. Ele nos dá, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, abundantemente mais. Que a graça abundante do Senhor, querido, esteja sobre a sua vida. Que você possa, através da sua oração, receber a resposta do Senhor, além daquilo que você tem colocado diante dEle. Que o Senhor continue te abençoar